João 11, 41, 42 diz assim: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar essa parte do culto da palavra, Pai. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é tudo que nós precisamos. Vem criar, Senhor, em nós, nessa manhã, um coração grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque há um segredo na gratidão, Pai, e nós queremos entender isso. Há um segredo universal na gratidão, Senhor. E nós queremos ser uma igreja grata, porque essa gratidão, ela abre os céus. Por isso, dá ordem aos teus anjos poderosos, Pai, para que acampem nesse templo aqui, Senhor. Que céus e terras se unam agora, que nós sejamos uns com os céus, que tudo aquilo que já foi liberado nos céus, através dessa pregação, Senhor, possa ser liberado na terra. Que aquele que veio procurando uma resposta, Senhor, possa sair daqui com ela. Que aquele que veio, Senhor, buscando algo, possa entender que já recebeu. Em nome de Jesus, amém e amém, e glórias a Deus. Família, a gente está vivendo uma geração de consumidores, e isso entrou dentro da igreja. A gente vem para o culto como quem vai para o shopping, e a gente chega pensando: o que Deus vai fazer por mim hoje? E numa boa, Deus tem nada contra isso, porque existe também um poder na expectativa do que Deus vai fazer. Isso é maravilhoso. Mas, com o tempo de caminhada, a gente começa a entender que a gente já recebeu tudo que precisa. E que, na verdade, a minha meta de ir para a igreja não é para receber, mas é para agradecer, é para adorar, é para entregar. Sabe essa historinha de coaching de transbordar? Toda essa historinha de coaching eles tiram de algum lugar, eles tiram da Bíblia e aplicam aí nos esqueminhas deles. Mas é real. A nossa meta aqui nessa terra é transbordar. A gente recebe, a gente chega vazio. Somos potes vazios. Somos jarros de barro. Uns para honra, outros para desonra. E quem é você no meio disso? A gente chega zoado na igreja. Zoado. O Senhor vai nos acrescentando, Ele vai colocando aquilo que a gente precisa. No começo, vem com expectativa. E o Senhor vai lá e supra a expectativa. A gente no começo vem, hoje o Senhor vai falar comigo aquilo que eu preciso. E sempre Ele fala. Só que aí o nível vai subindo, né? A gente vai entrando no nível hard. E parece que quanto mais a gente entra no nível hard, mais o Senhor parece se esconder. Mas esse é o jogo do Senhor. Ele curte um esconde-esconde. Porque a palavra fala que a glória do Senhor está em esconder as coisas dele. E a glória dos homens é encontrar. Então a gente vem, procura, no começo a gente acha, mas aí vai intensificando esse esconde-esconde, ele vai ficando mais difícil. Então aquilo que ele respondia em um dia, ele vai responder em uma semana, em um mês, talvez 2 anos e tudo mais. A gente vai pensando, meu Deus, ele não me ama mais, ele não me entrega mais o que eu quero. Mas não é isso, ele está formando a gente filhos maduros. E filhos maduros entendem que não é presentinho toda hora, a gente precisa buscar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa esmiuçar os céus para achar, achei o Senhor aqui, achei a minha resposta ali. E a gente vai brincando nesse esconde-esconde com o nosso Pai e a brincadeira vai ficando legal. E quanto mais difícil, mais a gente começa a dar valor. E essa é a ideia do Senhor. Mas o que o mundo prega para a gente hoje é diferente. Você precisa receber, tudo é receber, recebe aqui, recebe ali, promoção aqui, promoção por lá, chegou nesse, qual que é o próximo? A gente vive de next
step. Próximo passo. Qual que é o próximo? Next level. Cheguei aqui no patamar, qual é o próximo? Cheguei num carro legal, qual é o próximo? Fui promovido no emprego. Legal, fiquei feliz uma semana, mas já quero mais. Aí, peguei um carro legal novo, já quero mais. Recebo um milagre. Putz, estou feliz com o milagre. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, já quero o outro. E aquele lá, que foi milagre não é todo dia, milagre eu não posso fazer, você não pode fazer, só Deus pode fazer, é milagre. A gente começa a esquecer e a gente começa a perder essa gratidão do que Deus já fez na nossa vida, do que Ele já nos deu condição de alcançar, tanto aquilo material quanto espiritual, quanto a nossa família, quanto conhecimento. A gente não é grato. A gente vem para um culto maravilhoso no domingo, na terça-feira eu já estou vazio e querendo mais. E tudo bem, queira mais, mas continue sendo grato, porque há algo especial na gratidão. Só que o que esse next level causa na gente? O mal desse século, ansiedade crônica, ingratidão permanente. Vivemos numa sociedade de ingratos, de quero, ou biblicamente me dá e dá, né? Sanguessugas. Salmo 30:15. Ó, meu GPT favorito. Essa semana no calendário ela aponta para o Dia de Ação de Graças. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graça é mais importante do que o Natal, né? Eles levam isso muito a sério, ou levavam, sei lá, porque hoje em dia Estados Unidos é aquele bagulho meio estranho. Só que o calendário aponta para isso, mas o mundo hoje aponta para o quê? Essa semana foi semana do quê? Você ouviu falar de Thanksgiving? Muito pouco. Ouviu falar de gratidão? Menos ainda. O que você ouviu falar? Promoção. Black Friday. Conquista isso por menos, promoção daquilo por menos, acesso aqui, compra um curso, leva todos. E é isso. Consome. Mas e a gratidão? Cadê o Thanksgiving? Cadê aquilo tudo que Deus já fez na minha vida? Cadê o deserto que eu passei que demorou tanto tempo e o Senhor me tirou dele? E eu exultei naquela época. Fala aí, qual que é aquele salmo que vai falar que quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Qual que é? Não, 46 é o da fonte. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como aqueles que sonham. Então a gente passa pelo deserto, o Senhor restaura a nossa sorte. A gente fica como aqueles que sonham. Mas vem aqui, tem a propaganda do Next Level. E aí? Cadê aqueles que sonham? Cadê aqueles gratos que sonham? Mais consumo, mais compra, mais corrida atrás do pão. Enquanto o mundo corre atrás de desconto, o céu está chamando a gente para ter gratidão. Vem aqui, é a Black Friday da gratidão. Recebe uma bênção, fica grato por 2, pela que você ainda não recebeu. E esse é o segredo. O que você ainda não recebeu é aquilo que está faltando você ser grato. No background aqui de João 11, Jesus ele chega num ambiente de luto, cheiro de morte, alguma coisa parecida com a nossa sociedade, a morte para cá, a morte para lá, e não morte física, mas é uma morte dos sonhos, é uma morte da gratidão, é uma morte de uma expectativa e dos planos que Deus deu para a gente numa outra estação. É uma morte daquilo que a gente já viveu e foi tão grato. A gratidão morreu, um cenário de morte.
E o pior, um monte de gente ali em volta, decepcionada com Jesus. Por que aconteceu ali? Jesus era amigo de Lázaro, ele estava numa missão, e aí vem lá a galera e fala: Jesus, Lázaro está doente, corre lá para curar o seu amigo. E ele não corre, porque Jesus não tem pressa. Quando ele chega lá, Lázaro já está morto faz um tempo. E tudo aquilo que Jesus tinha feito para essa galera antes, vira murmuração, vira ingratidão. Jesus, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido, ele teria sido curado. Pô, Jesus, por que você demorou tanto? Em outras estações você veio tão rápido. Agora o seu amigo Lázaro você não veio e não curou. Imagina a gente que é um pouquinho mais distante. Cenário de luto, ingratidão. Todo mundo estava esperando uma explicação de Jesus. Quando o milagre não vem, quando a gente não alcança o próximo passo, rápido, todo mundo quer uma explicação. Jesus, eu já estou há tanto tempo querendo engravidar. Jesus, eu já estou há tanto tempo passando um deserto nas minhas finanças. Jesus, eu já estou há tanto tempo aqui sofrendo, eu estou em depressão. Jesus, por que você não me cura? Eu preciso de uma explicação. É o mesmo cenário. Jesus, se você tivesse chegado antes, nessa etapa da minha vida, talvez os meus sonhos não teriam morrido e não teriam já enterrados e estando cheirando mal. Valeu, Jesus, por nada. Todo mundo esperava uma explicação e Jesus começa como a fala dele? Com gratidão. Mesmo num cenário de morte, mesmo num cenário de cobrança, eu preciso falar: ei, vozes, parou. Eu não vou me contaminar pela cultura, eu não vou me contaminar pela murmuração que está do meu lado, eu não vou me contaminar pela expectativa alheia. Mas vem cá, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez numa estação passada. Só que muito mais, obrigado pelo que o Senhor vai fazer na próxima estação, porque eu sei que o Senhor vai. E eu sei que se o Senhor não fizer, é um livramento. Simples assim. Então qual que é o motivo para a gente não ser grato? Qual que é o motivo para a gente ter essa cabeça de consumidor? Jesus não é a nossa lojinha. Jesus não é o nosso, sei lá, iFood. Ele não é o nosso concierge. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, por mim e por você. Na verdade, ele nem tinha que fazer nada. Ele não fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele não tinha que fazer nada. Ele fez infinitamente a mais do que ele tinha que fazer. Infinitamente. Ele estava no trono de glória dele, adorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Na verdade, na eternidade, não tem nem dia, ele estava sendo adorado na eternidade. Ele tinha o trono, ele tinha todo o poder, ele tinha tudo o que ele precisava. Quem errou foi a gente. Por que ele tinha que descer do trono, abrir mão de tudo, ser crucificado, passar por tudo que passou, para que eu e você tivéssemos acesso a promessas? Por que eu e você merecíamos isso? A gente não merece absolutamente nada. Então ele não fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele fez infinitamente mais. Na verdade, o que eu e você merecíamos era queimar no inferno para sempre. Simples assim. Só que vamos lá, a frase-chave. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus ressuscita a atmosfera com gratidão. A atmosfera está morta? Gratidão. Pô, o negócio está pesado. Deixa eu trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu trazer à memória todas as vezes que Jesus estava no barco e eu não lembrei, mas eu vi ele fazendo. Deixa eu trazer à memória cada milagre da estação passada, cada milagre da minha vida, todas as vezes que era para eu estar morto, mas o Senhor pegou pela minha mão, me puxou da água, todas as vezes que não tinha saída, mas Ele foi a minha saída. Ei, os céus não esquecem,
A minha memória e a sua memória, que nem a da Dory do Procurando Nemo, mas a do Senhor é eterna, dos céus é eterna. Há uma marca nos céus, há um livro da vida nos céus, há um diário nos céus. Milagre, milagre, milagre. Ali eu ressuscitei, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Meu Deus, eles não estão lendo. E aí, Senhor, eu fico só imaginando os anjos ali em volta de Deus no trono, vendo cenas aqui na terra de consumismo espiritual, cenas aqui na terra de ingratidão, e eles devem ficar perplexos, e só falando: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. E Deus só falando: calma, ele vai aprender, calma, eu vou chegar, calma. É um coração aflito, mas eu conheço, e com o coração aflito é difícil ter gratidão, eu sei. Você tem vivido como um consumidor de milagres ou como um filho grato que reconhece que Jesus já te deu tudo na cruz? Em Lucas 17, 11 a 19, tinham 10 leprosos. 10 leprosos no caminho que Jesus estava passando. 10. E eles começam a chamar Jesus. Jesus, olha para mim. Jesus, olha para nós. Jesus, eu estou apodrecendo aqui. Um dedo caiu, o outro também foi apontar, saiu voando em direção. Sei lá, eu estou desfazendo aqui. Eu estou na margem da sociedade. Jesus, eu não posso ficar perto de ninguém. Eu tinha uma família, eu não tenho mais nada. Meu Deus, eu já fui rico, agora eu sou excluído. Jesus, eu estou caindo aos pedaços, literalmente. Olha para nós. E Jesus faz o quê? Ele supre expectativas também. Ele vai lá, cura os 10. Mas aqui tem o principal dessa passagem. Eram 10. 10. Quantos você acha que voltaram para agradecer? Quantos foram gratos? Apenas um. Um volta, se prostra e agradece. De 10, 1. É isso que a gente vive. E aí Jesus pergunta para ele: mas espera aí, eu não curei 10? Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Só voltou um. Que sociedade. Legal. Consumidores vieram me ver aqui para serem curados, e é isso. Muito provavelmente voltaram lá para pecar, voltaram para a vida que tinham antes. Os 9, eles representam a mentalidade de consumidor gospel. Uma musiquinha top ali no Spotify, uma pregaçãozinha legal aqui na internet, venho no culto no domingo, bato o carimbo, recebo a bênção. Poderia ser um passe no centro espírita, eu sei. Cara, antes de me converter eu vivia assim também. Consumidor gospel. Eu sei que eu estou em pecado, Senhor. Mas, quinta-feira, eu vou no culto. Ouço a Tua palavra. Você me dá uma limpadinha. Estou abençoado. Dou um check e volto para a vida normal. Daí eu me sujo de novo. Volto outro dia. Check. Consumidor. Papapá. Lavagem de carro não. Lavagem de crente. É isso aí, normal. Consumidor gospel. Só um volta para dizer: eu não merecia, mas eu recebi. Obrigado. A gente não merece, mas a gente recebe todos os dias. O consumidor gospel, ele é que nem a nossa relação com o banco. Você não lembra todo dia do banco, a não ser que você esteja devendo. Aí eles vão te ligar todos os dias, de vários números, vão te mandar ameaças, vão descobrir seu e-mail, vão ligar para os seus parentes e você vai lembrar deles todos os dias. Mas, se você não deve, meu irmão, você não pensa no seu gerente todos os dias, você nem lembra o nome dele. Mas o consumidor gospel é que nem esse. Tem lá o banco, quando ele precisa, ele vai lá, lembra, pô, me vê um crédito aí.
É assim que muita gente trata Deus. Eu nem lembro de Deus no meu dia a dia, quando deveria ser a primeira coisa que eu penso no meu acordar. A última coisa que eu penso quando eu vou dormir. Em todos os segundos do meu dia. É pensando nele. Precisa ser. Eu sei que não é fácil. Eu não estou falando que eu faço. Eu esqueço também de Deus. De certa forma, está todo mundo culpado aqui. Todo mundo. Eu mais, outros menos. Consumidores gospel. Ou como uma criança que ganha um presente, em vez de ir lá abraçar o pai, já fala, meu Deus, qual é o próximo, pai? E aí? Pô, ganhei a Suzy, mas agora eu também quero a Barbie. Ganhei a Suzy, mas faltou o carrinho da Suzy. Qual o próximo? E me dá, e me dá, e me dá, e dá. Ou se a gente for falar dos 7 montes da sociedade, na família, para de cobrar o que a família não é. Começa a agradecer pelos pequenos sinais da graça. Cara, minha família não vai bem, minha esposa isso, aquilo, blá, Deus, ó, blá, 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 só reclama para o amigo, reclama para isso. Ei, vem cá, tem tanta qualidade na sua esposa. Se não fosse ela, onde você estaria? Onde você estaria? Se não fosse seu filho que dá problema, meu Deus, se você não tivesse conseguido ter esse filho, você estaria chorando pelos cantos que você não consegue engravidar, que você não conseguiu ter filho. Meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Nunca me deu um filho. E aquele que não teve filho estaria implorando para ter um filho com problema. Ingratidão? Na família. No trabalho, na economia, em vez de viver murmurando do salário, a gente precisa começar a agradecer pela provisão que tem caído todos os dias para a gente. E se você está sem essa provisão, agradecer que você ainda tem comida. E se você não tiver comida, agradecer que você ainda não está nu. Eu duvido que você não vai ter comida. Porque a palavra diz que eu nunca vi um justo sequer mendigar o pão. Um justo sequer mendigar o pão. Mas o problema é que a gente quer mais. A gente não se contenta com o pão. Na educação, ensinar os filhos a agradecer pelo que tem antes de querer o que não tem. A gente tem ensinado. Uma coisa que a minha casa não tem e eu assumo a culpa é orar antes de comer. É cultural na maioria das famílias, inclusive em famílias que não são crentes, agradecer pela comida. Eu não tenho essa cultura. E para mim é difícil colocar. Vai aí uma falha. Você tem agradecido todos os dias? Tem ensinado a sua família a agradecer? Da igreja, sair da mentalidade de o culto foi bom para mim, será? E entrar em o culto foi uma oferta minha para Deus, será? E aí, você vem aqui para receber ou para ofertar para Deus? A palavra foi boa? Cara, essa não é uma pergunta. A pergunta é, o meu coração estava inclinado para Deus nesse culto? A pergunta é, eu estava como aquele publicano que entrou no templo e ficou lá atrás porque achava que não merecia e ficou batendo no peito, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui, mas o Senhor tem feito coisas na minha vida. Eu não sou digno de receber, mas o Senhor tem feito. Ou eu sou como aquele fariseu que estava ali diante do altar falando, Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele publicano. Infiel, parararará, obrigado, e fazendo orações para serem ouvidas e admiradas. Ou seja, com a mentalidade de receber o quê? Aplauso dos outros. Ou um aplauso de Deus. Quantas vezes eu e você não estamos querendo receber um aplauso de Deus? Deus, hoje eu li a Bíblia a semana inteira, eu não deixei de orar, eu jejuei. Você acha que você surpreende Deus? Você acha que Deus vai falar, parabéns? Nossa, você me admira.
O crente mais crente de todos os tempos? Óbvio que não. Para a gente admirar Deus, quer dizer, fazer Deus se admirar com a gente, só se você for Jesus. Consumidores perguntam: o que Deus vai fazer por mim hoje? E os filhos gratos dizem: o que eu posso devolver para Ele hoje? O que eu posso devolver para Deus hoje? Posso devolver o meu fôlego de vida. Se eu não tiver mais nada, o meu fôlego de vida é algo para oferecer. A minha adoração. Salmo 150. Tudo aquilo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Você pode estar sem comida, louve ao Senhor. Pode estar faltando o next step, louve ao Senhor. Você pode estar enfermo, louve ao Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, eu sempre vou ter alguma coisa para oferecer. Nunca vai ser: Senhor, o que o Senhor tem para me dar hoje? Está errado. João 11:42, de novo, Jesus diz: se creres. Jesus 11:40-42, Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. A ordem é: atire a pedra. Tirem a pedra. Se vocês crerem, tira a pedra daquilo que está morto. Mas só se você crer. A atmosfera precisa mudar. Senão a pedra não vai sair. Senão o milagre vai estar bloqueado. Existe algo que destrava os céus. Esse algo chama gratidão. Thanksgiving. Simples assim. Não recebeu o milagre? Senhor, obrigado. Senhor, eu creio. Senhor, eu te adoro. Se a gente for voltar lá em Abacuque, é mais ou menos isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, ainda que haja destruição, ainda que eu não receba o que eu estou esperando, ainda que o milagre não venha, eu exultarei no Senhor. Eu serei grato. Eu serei grato. Ainda que a figueira não floresça, eu serei grato. Ainda que não haja o fruto, ainda que não haja o mantimento, ainda que tudo seja destruído, eu serei grato. E se isso abrir as portas dos céus, amém. E se não abrir as portas dos céus, amém. Só o meu fôlego de vida já é o suficiente. Senhor, o Senhor deu tudo na cruz e eu estou aqui, e amém. O meu destino era o inferno. O meu destino era o inferno. Eu tenho a melhor coisa que eu poderia ganhar, que é o céu. Eu tenho a melhor coisa que eu poderia ganhar, que é Jesus. Eu tenho acesso, eu fui reenxertado na videira, eu fui chamado agora de filho. De filho. Éramos órfãos, éramos inimigos, a palavra fala. Éramos inimigos de Deus. Mas porque Ele deu mais do que tudo, nós fomos reconciliados. Qual que é o nosso ministério? Qual que é o ministério de Jesus? É o ministério da prosperidade, é o ministério da cura, é o ministério da libertação? É também, mas qual que é o principal? É o ministério da reconciliação. Reconciliação com os céus, e reconciliação com os meus irmãos, e reconciliação com a gratidão, e com a igreja, e com tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Vamos ser reconciliados, porque é isso que Jesus vem fazer. Reconciliar todas as coisas. Através dele, todas as coisas foram reconciliadas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por meio das suas pisaduras, fomos curados. Ele nos reconciliou com as nossas doenças, com a cura. Ele nos reconciliou com a provisão material. Então Ele se fez pobre para que nós possamos ser ricos. Ele se fez maldição para que nós possamos ser abençoados. Ele simplesmente
se deu por nós, desceu ao inferno, resgatou os cativos, pegou a chave do cativeiro e nos libertou. Através dele, nós fomos livres. O Rei da Glória pisou no inferno. O Rei da Glória se encheu de pecado por mim e por você. E aquele pecado sobre ele fez ele sofrer. Mais do que tudo, porque não era só a dor. O que mais fez ele sofrer foi ser distanciado do Pai, porque os nossos pecados criam um abismo entre nós e Deus. Imagina ali todo o pecado do mundo, por toda a história do mundo, sendo jogado em um homem só. Se o nosso pecadinho nos distancia de Deus, imagina a distância que ele entrou de Deus ali. Isso dói. E é o que vai acontecer no inferno. O que vai mais doer no inferno não é o fogo, não é o frio, não é, sei lá, tem aquele livro lá, eu li pra caramba, eu gosto demais, mas é mó viagem. É A Divina Revelação do Inferno. Se você tiver tempo, lê, mas é uma revelação pessoal. Então, não está na Bíblia. Foi um sonho, foi, sei lá, a mulher foi levada para o inferno. Uma revelação. É o quê? Não. Não, esse aí é o de Dante. É outra história. É uma mulher crente que Deus levou ela para o inferno lá, ela viu um monte de coisa. E aí ela via lá a gente sendo torturado, a bruxa se desfazia, enfim. Mas essa não é a maior dor. A maior dor do inferno é a distância de Deus. Essa é a dor maior de todas. A gente estava condenado a isso. A gratidão, ela não é uma emoção, ela é fé sólida, mais relacionamento íntimo. Uma ilustração prática para a gente acabar. Ela é como alguém que começa a agradecer pela restauração do casamento antes de ver a mudança. É isso. A gratidão serve para isso. A gratidão serve para gerar milagres. Ela é como a mãe que agradece pela salvação do filho, mesmo enquanto ele está longe, mesmo enquanto ele está na droga, na pornografia. A gratidão de uma mãe salva filhos. A oração grata de ouvir a mãe dizer: Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor tem uma promessa no meu filho. E o Senhor olha essa gratidão e essa oração, olha a fé dessa mãe e salva, e faz, e destrava o céu. Você pode contar com uma situação pessoal onde você decidiu agradecer antes de ver e Deus mudou a atmosfera. Você pode? Lembra a vez que você foi grato antes, porque você recebeu uma palavra. E quando a gente está bem, a gente acredita na profecia. E aí lembra que você acreditou na profecia e ela aconteceu. E no dia que aconteceu você ficou tão grato. E mesmo antes de acontecer, quando você recebeu, você tinha tanta fé que ali você já estava grato. E foi isso que gerou. Na sua família, ao invés de só falar do problema, comece o dia agradecendo pelo que Deus está fazendo, mesmo em silêncio. Na sua saúde, agradece pelo corpo que você tem, pela capacidade de tratamento que você tem acesso, em vez de só reclamar da dor. Na economia, comece a agradecer pelo pouco que entra hoje e libera sabedoria para administrar o muito de amanhã. A gente está construindo. O pouco que talvez você tenha hoje é o que te dá acesso a comprar cursos, para que lá na frente esse pouco gere muito. A gratidão de Jesus, ela antecede o milagre, ela abre o caminho para a glória de Deus. A sua gratidão hoje, ela pode abrir o céu sobre a gente essa manhã. Não é isso que a gente quer, não é para isso que a gente veio aqui, para chegar e ver um lugar de céus abertos. O céu aberto pode estar na sua casa, mas na igreja, porque existe o ajuntamento dos santos.
E se a gente estiver nessa atmosfera de gratidão, de adoração, os céus vão estar abertos. E é muito mais fácil do que na minha casa. O Senhor gosta de estar reunido com família. E principalmente uma família grata. A gente orou pedindo por um lugar diferente da estação passada. E quando a gente chegou, a gente era feliz. Achei. Aconteceu. Não é? E aí a mente de consumidor vai entrando. Não. Sei lá, tá mó sol, velho. Vou pegar um parque do Ibirapuera hoje que eu ganho mais. Vou ficar com a minha família hoje. Família é importante. Mas existe também uma família espiritual. Existe um lugar para você entregar, um lugar para você sobejar, um lugar para que rios de águas vivas fluam de dentro de mim e de você. Chama igreja. E de dentro da igreja a gente vai fluir para fora. E de dentro da igreja a gente vai fluir na família, vai fluir no trabalho, vai fluir na rua. Mas existe um quartel-general, um QG, o ajuntamento dos santos, a Assembleia dos Santos, a igreja. Tudo começa aqui. Minto. Tudo começa nos céus, passa pela igreja e entra nas nossas vidas, na nossa casa, na vida dos outros. A gente precisa ter um lugar, a gente precisa ser grato por esse lugar, a gente precisa ter um lugar de encontro com Deus em família, um lugar de mesa. Vamos trazer para a linguagem atual, imagina aí, você tem um pai, você tem uma família, legal, hoje a vida é corrida, você pode ligar para o seu pai, num FaceTime, você se reuniu. Show de bola. Mata um pouquinho da saudade. Mas não é muito diferente a gente chegar na casa do meu e do seu pai, saber que tem um jantar que ele preparou para reunir os filhos e matar a saudade. Eu e você precisamos ser gratos a isso, porque tem uma mesa. Apesar de não terem colocado a mesa aqui hoje, graças a Deus, somos gratos. Há uma mesa espiritual para mim e para você sentarmos. Há uma mesa que o Senhor desenhou com a nossa cara. E talvez eu e você ainda não vemos o que vai acontecer. Mas uma árvore, ela cresce primeiro para baixo. Ela firma raízes, ela é só uma sementinha numa terra. Que eu não sei se vai crescer. Eu não sei que semente era essa. Mas o Senhor sabe. E dessa sementinha vai nascendo um fiapinho para baixo, que é uma raiz, vai chegando outra raiz e vai aumentando essa raiz para baixo e ninguém vê. Parece que a semente morreu, que não deu certo. Mas, Senhor, foi o Senhor que me deu a semente. Foi o Senhor que falou para plantar. E eu sei que ela vai crescer, então eu já sou grato. Essa é a minha casa e a sua casa. Ela vai crescer. O Senhor já fez, o Senhor já preparou o lugar, só espera e seja grato. Se a gente for tão grato, tudo vai ser tão rápido. Se a gente tiver fé, a fé ela move montanhas. João 6, 5 a 13 e também João 6, 35. O povo tem fome, os discípulos só enxergaram escassez. É pouco, não dá. E eu estou falando aqui da passagem ali dos pães, dos peixes. É pouco, não dá. Tem uma multidão aqui com fome. E tem. Eles trazem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega o pouco. E o que ele faz? Ele não fala, Senhor, me ajuda aí que está osso. Olha aqui, tem muito pouco, não vai dar certo. É Senhor. Ele levanta os céus e diz, obrigado, Pai. E ele começa a repartir. Ele dá graça e começa a repartir. E aquela gratidão começa a ser multiplicação. A gratidão, ela traz multiplicação. A gratidão, ela traz os recursos que a gente precisa, os milagres que a gente precisa. A gratidão, ela tira a pedra. E no final, ainda sobra. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. Já está todo mundo cantando. Pobrezinho nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém.
Sabe o que Belém significa? A casa do pão. Todo mundo busca o pão. Todo mundo busca a casa do pão. Todo mundo antes de Jesus nascer buscava esse pão. Ia até a casa do pão e não tinha pão. Mas ele nasceu em Belém. Ele é o nosso pão, o pão da vida. Ele é infinito. O mundo busca o pão. Quem conheceu Jesus já tem acesso à casa do pão. A gratidão, ela quebra o ciclo de nunca é suficiente e nos leva para a consequência de eu já tenho o pão vivo. Quem vive agradecendo nunca vive em falta, porque já entendeu que tem acesso à casa do pão. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Ele é o nosso pão vivo. Pobrezinho nasceu em Belém, nunca mais. O meu rei nasceu em Belém. O meu rei nasceu em Belém. Tudo que eu preciso está em Belém. Tudo que eu preciso está na casa do pão. Tudo que eu preciso está em Jesus. Tudo que eu preciso já foi conquistado na cruz. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, eu sou grato. Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez. Senhor, obrigado pela estação antiga. Senhor, obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado porque eu nunca tenho falta de nada. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca me falta. Vamos voltar, família. Vamos voltar. Vamos sair da posição de consumidor. Sem Black Friday na terra. A Black Friday no céu é todos os dias. É todos os dias. Está tudo liberado. Está tudo feito. Está tudo conquistado. Tudo já foi conquistado nos céus. Tudo que eu e você precisamos está liberado. Então quem vai subir primeiro nos céus para trazer para a terra? Quem vai subir em gratidão? Há uma escada posta nesse lugar, com anjos subindo e descendo. Anjos que sobem e descem. Eles sobem com gratidão e eles descem com pão. Eles descem com pão. Aquele pão eterno que vem acompanhado com a água da vida, que quem beber nunca mais vai ter sede. Pão e água, pão e vinho. Sabe por quê? Jesus estava na cruz. Ele é o pão. Tentaram transpassar o pão para que saísse o vinho. Mas qual que é a surpresa? O que a gente precisava não era o vinho. O que a gente precisava era a água. Água da vida. Para que através da morte e ressurreição dele, a gente tivesse vida eterna. Então, ao ser transpassado, em vez de jorrar sangue, jorrou água. Obrigado, Senhor, por essa água. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deu o que eu esperava, mas deu o que eu precisava. A minha gratidão é essa. E ela é bem diferente de gratiluz. Ela é bem diferente do que uma mãozinha no WhatsApp dizendo gratidão. Não. É uma gratidão que é medida de acordo com o coração dobrado diante do Senhor. Uma gratidão que é medida de acordo com a quantidade de fé que você tem. A quantidade de fome, de sede que você tem de encontrar Ele, não mais pelo que Ele pode fazer, mas pelo que você pode oferecer para Ele. A gratidão de poder jorrar rios de água viva, não mais só dele, mas de mim e de você. Gratidão. A gente não veio atrás de bênção. Elas vêm, mas não é sobre isso. Jesus, não deves nada para mim. E aí a música continua dizendo:
Não vim atrás de bênção, Jesus, não quero nada para mim, você não deve nada para mim. A única coisa que eu quero é você. Só quero a Ti, só quero a Ti, só quero a Ti. Jesus, eu só quero a Ti. Não mais fome, não mais sede de algo natural, não mais o next level, não mais o próximo passo, não mais a próxima conquista, mas Jesus, eu só quero a Ti. Eu não preciso de nada, só a Ti, só a Ti, só a Ti. A gratidão eterna. Enquanto o louvor toca, traz à sua memória tudo aquilo que o Senhor já fez e que você esqueceu e que não é grato, porque eu e você temos isso. Mas nessa manhã o Senhor vai nos relembrar para nos encher e a gente poder a cada dia, no dia ruim, lembrar daquilo que nos traz esperança, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele há de fazer. Jesus, o Senhor é a nossa provisão. Obrigado. Nosso maior prazer, Senhor, é a Tua presença. Por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti. Que nessa manhã o meu e o seu coração clame, chore por Ti. Por Ti, Senhor. A única coisa que queremos é a Ti. O único clamor, Senhor, que interessa dentro de nós nessa manhã. Senhor, eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Obrigado pela porção para hoje. Mas, eu quero mais. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu tenho uma fome, uma sede, não do que o Senhor vai fazer, mas da Tua presença. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para a mesa, eu não trouxe nada para a mesa, apenas como eu olho para Ti. Olha para o Senhor. Deseje o Senhor. Deseje essa mesa. Jesus, a Tua mesa me cura. Família, o reino dos céus, a Bíblia é muito clara, ele é tomado à força. A Bíblia também é clara em dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E o tímido não tem a ver com timidez em si, mas tem a ver com falta de coragem. Então nessa manhã eu quero provocar você a destravar o seu milagre. Eu quero provocar você
a destravar aquilo que está retido nos céus, através da gratidão. Existe um esforço a ser feito, existe um passo a ser dado, e eu vou te desafiar nessa manhã. Se você quer destravar os céus na sua vida, você vem aqui na frente, pega esse microfone e declara para toda essa família pelo que você é grato. Pelo que você é grato. Diz ao Senhor pelo que você é grato. Porque não é Black Friday, é Thanksgiving. É dia de ação de graças. E a nossa gratidão, ela precisa ser expressada. A nossa gratidão precisa ser ouvida. A nossa gratidão é um testemunho para o irmão que está do meu lado. Então onde estão aqueles que são violentos, que rompem? Você poderia estar numa igreja aqui com 5.000 pessoas e ser desafiado a isso, na frente de pessoas que você nem conhece, na frente de pessoas na internet, e ainda assim você deveria ir. Mas a gente está em poucos em família. Esse é o nosso dia de ação de graças, porque eu e você não vamos mais viver o consumismo. Eu e você somos rompedores dos céus, através da gratidão e da fé. Então está aqui, quem vai ser o primeiro valente? E depois faz a prova se o Senhor não vai abrir os céus.